No vídeo de hoje vamos tratar do pior problema que pode ser cobrado de vocês em uma questão de calorimetria. Hoje vamos falar um pouquinho sobre mudança de estado físico junto com troca de calor. Bom, pessoal, então nós temos o seguinte: selecionei duas questões aqui para a gente trabalhar. E a primeira questão está dizendo para a gente o seguinte: olha só, um bloco de gelo de 100 gramas, com uma temperatura de menos 10 Celsius, é colocado em 300 gramas de água 20 Celsius dentro de um recipiente isolado termicamente, admitindo que o calor específico do gelo seja 0,5 calorias por grama Celsius, calor latente de fusão 80 calorias por grama, calor específico da água 1 caloria por grama Celsius, determine a temperatura final de equilíbrio do sistema. Bom, esse aqui é um tipo de problema onde a gente vai falar sobre troca de calor e no meio do caminho existe a possibilidade desse gelo derreter completamente. A gente precisa fazer alguns testes, tá? Bom, em primeiro lugar, nós vamos tentar montar um diagrama de mudança de estado. Esse diagrama de mudança de estado, ele pode auxiliar a solução do problema. E a primeira coisa que a gente vai fazer é montar o diagrama de aquecimento do gelo. Ele fala para a gente que nós temos o gelo com uma temperatura inicial de menos 10. E aqui no eixo horizontal a gente vai colocar a quantidade de calor medido em calorias. Começando aqui com o menos 10. Vamos marcar essa temperatura, menos 10. E aqui a gente vai buscar a quantidade de calorias que esse gelo tem que receber para que a temperatura dele alcance zero. Isso aqui, essa linha que eu acabei de desenhar para vocês, representa o aquecimento do gelo. A fórmula para que a gente calcule o aquecimento de alguma coisa é o Kimacite. Escreve essa fórmula aqui e a gente vai buscar o seguinte: a massa de gelo que nós temos, 100 gramas. O calor específico do gelo, 0,5. A variação de temperatura que ele vai sofrer, de menos 10 até 0. 10 positivo. Esse número é uma variação, é o aumento que ele vai sofrer. Para sair do menos 10 e chegar até o zero, ele tem que aumentar 10 unidades. Por isso que a variação de temperatura, nesse caso, seria um número positivo. Tá bom? Se a gente fizer essa conta, nós temos 500 calorias como resposta. Então, você pode chegar aqui no nosso gráfico e colocar o número 500. Depois que o bloco de gelo derrete, derrete não, perdão. Depois que o bloco de gelo chega a zero, é a partir desse momento que ele começa a derreter. Nós sabemos que durante essa mudança de fase, a temperatura permanece constante. Isso quer dizer que no gráfico, a linha vai ficar na horizontal, do jeito que eu estou mostrando aqui agora para vocês. E eu preciso agora buscar quantas calorias ele recebeu nesse processo. E a gente também sabe fazer essa conta. A quantidade de calor relacionado com a mudança de estado físico é o que a gente chama de calor latente, que é igual a m vezes L. A massa de gelo é 100 e ele recebeu 80 calorias, isso quer dizer 80 calorias por grama. Isso quer dizer que ele vai precisar aqui de 8.000 calorias para que ele possa derreter completamente. Se você coloca isso aqui no gráfico, ó, começando com 500 mais 8.000, nós temos aqui nessa ponta 8.500 calorias. Legal, eu posso dar uma pausa aqui, tá? Porque eu sei que depois que o gelo derrete, ele vira água e a temperatura da água aumenta. Então, depois disso, eu já sei que o gráfico vai ser desse jeito aqui, ó. Ele vai fazer isso. Tá bom? A gente não sabe a temperatura final, a gente não sabe nem se ele vai derreter completamente. Eu posso deixar essa etapa aqui ainda em aberto. Tá? Vamos parar aqui por enquanto. Eu poderia calcular agora a quantidade de calorias para ele atingir determinada temperatura, tá? Só que eu ainda não sei que temperatura é essa. Então, o que que eu faria depois disso, gente? Depois desse ponto aqui, eu posso me preocupar com a água quente, que ele fala para gente que serão colocados 300 gramas de água com a temperatura de 20 Celsius dentro do recipiente. E eu posso tentar calcular a quantidade de calorias que ele perde para que a temperatura dele chegue em zero.
E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos calcular a quantidade de calor que essa água quente tem que perder para que a temperatura dela chegue em zero. Levando em consideração que agora a gente tem 300 gramas de água, que o calor específico da água é 1 e que em módulo a variação de temperatura dele vai ser saindo do 20 e chegando até o zero. Seria menos 20. Eu vou colocar aqui 20 em módulo, embora eu saiba que ela seja negativa, e isso quer dizer que no gráfico a linha vai ser decrescente. Então aqui nós teríamos, olha, 6.000 calorias. Isso quer dizer agora que, voltando para esse gráfico aqui, ó, vamos fazer o da água agora. Com uma temperatura de 20 Celsius, ele vai reduzir até chegar em zero e tem que bater no número 6.000. O número 6.000, você vai concordar comigo, ó, aqui é o 8.500. Então o 6.000 ele tem que ficar um pouquinho antes do 8.500. Pode ser, sei lá, mais ou menos por aqui, nesse ponto. Então, acabamos de descobrir o quê? Que os dois gráficos acabam se encontrando aqui, ó, exatamente no 6.000. Legal. Sabemos que o momento do encontro dos dois gráficos representa para a gente o ponto de equilíbrio. O que isso está querendo dizer exatamente? Ao tentar montar o gráfico, a gente acabou descobrindo que a temperatura de equilíbrio é zero, que foi o ponto onde os dois gráficos se encontram, no zero. Então, ele pergunta para a gente nessa questão: determine a temperatura de equilíbrio do sistema, correto? Conseguimos determinar. A temperatura de equilíbrio sempre será a temperatura onde os dois gráficos se encontram. Esse é o momento onde os dois corpos têm a mesma temperatura. E isso aconteceu nesse momento aqui com o zero. Tá bom? Então, questão número 1 já está resolvida. Ou seja, ao tentar montar o próprio diagrama de aquecimento, a gente foi capaz de chegar ao resultado. Nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível. A questão 2, ela vai mostrar para a gente como que a gente deve proceder caso a gente não consiga descobrir a temperatura de equilíbrio montando diretamente o diagrama. Então, vamos para a segunda questão. Colocamos 200 gramas de gelo a 0 Celsius em 500 gramas de água a 50 Celsius, dentro de um recipiente ideal. Sabendo que o calor de fusão do gelo é 80 e que o específico da água é 1 caloria por grama Celsius, calcule a quantidade de gelo que derrete até atingir o equilíbrio térmico. E na letra B, ele pede para a gente exatamente isso: qual a temperatura final desse sistema. Bom, então vamos fazer o seguinte. Tentando montar aqui também o nosso diagrama, o que nós temos nesse caso, gente? Olha, aqui está o nosso gráfico, onde no eixo vertical a gente coloca o valor da temperatura em Celsius e aqui a gente coloca a quantidade de calor em calorias. Nós temos, nesse caso aqui, uma parcela de gelo com a temperatura de 0, né? E a gente tem também uma quantidade de água com a temperatura de 50. Eu sei que quando o gelo chega em 0, ele já começa a derreter. Então, o gráfico do gelo seria algo mais ou menos assim, ó. Ele vai para frente, isso indica que não está havendo variação de temperatura, né? E aí, depois que ele termina de derreter completamente, é momento dele aumentar a sua temperatura, agora no estado líquido. E a água, o que vai acontecer? Olha, ela começa aqui no 50 e ela vai diminuindo. Só que essa redução, a gente ainda não sabe exatamente se ela vai acontecer aqui, que é antes do gelo derreter completamente, que a temperatura ainda é 0, se ela vai acontecer aqui, no momento que o gelo termina de derreter completamente, que também é 0, ou se de repente isso vai acontecer assim, que aí no meio do caminho os gráficos se cruzam, e aí isso indicaria uma temperatura de equilíbrio aqui, ó, nesse ponto que eu estou destacando para vocês. Então a gente ainda não sabe isso, a gente ainda vai ter que dar uma analisada, tá bom?
Então, vamos lá, vamos ver primeiro o gráfico de aquecimento do gelo. Primeiro, para derreter, Q igual a M vezes L. A massa de gelo nesse problema, deixa eu voltar aqui para a gente poder dar uma conferida. São 200 gramas de gelo, certo? Em contato com 500 gramas de água. São 200 gramas de gelo. O valor do L é 80. Isso quer dizer que nós temos aqui, ó, 16.000 calorias. Então, esse número aqui é 16.000. Ok. Agora, o que eu posso fazer é calcular a quantidade de calorias que a água perde para saber se é maior ou se é menor do que 16. Porque, como eu já tinha informado para vocês, ó, se for igual a 16, o gráfico se encontra aqui. E a temperatura ainda é zero, com o gelo completamente derretido. Se for menos do que 16.000, a temperatura de equilíbrio é zero, com uma parte do gelo derretido. Se for maior do que 16.000, então o que acontece? A temperatura de equilíbrio vai acontecer aqui nesse ponto. Então a gente tem que calcular quantas calorias a água vai perder até chegar no zero, para saber como que eu devo desenhar esse gráfico. Então, vamos lá, gente. Quantidade de calor que a água perde para chegar em zero. M, C, delta, θ. A quantidade de água, ele falou para a gente, seria 500 gramas. 500 gramas. O calor específico da água vale 1. E a variação de temperatura da água, eu quero que ela saia do 50 até zero, para descobrir onde que esse gráfico vai parar. Em módulo, isso vale 50. Então, isso aqui daria 25.000 calorias. Gente, fazendo o gráfico, então, olha, dos 50, se fosse 16.000 calorias, viria para cá certinho, como eu já falei para vocês. Eu estou insistindo nisso, porque eu sei que isso pode ser difícil de interpretar. Menos do que 16, o gráfico teria que vir para cá. E mais do que 16.000, que é o caso da situação, ele vem para cá, né? Então, olha só, aqui nós temos as 25.000 calorias. Só que, como eu já falei antes para vocês, olha, no momento em que os gráficos se encontram, que é aqui, ó, exatamente aqui nessa bolinha verde que eu estou desenhando para vocês, é exatamente aqui que nós temos o equilíbrio térmico. E aí, quando a gente tenta olhar a temperatura de equilíbrio aqui no gráfico, a gente não sabe quanto que é. Ó, se você daqui e tenta fazer uma visualização para o lado, olha só. A temperatura de equilíbrio é um número que está aqui e eu ainda não sei que valor é esse. Então eu tentei montar o gráfico, ok, eu consegui montar o gráfico, só que ele não foi capaz de dizer para mim qual a temperatura de equilíbrio. Ah, Fábio, então não adianta de nada. Adianta sim. Por quê? Vamos lá, voltando aqui para o ponto de equilíbrio, como eu já tinha falado anteriormente para vocês. Depois que o equilíbrio acaba, esses gráficos aqui eles não seguem mais o caminho que eles seguiriam, né? Eles vão parar aqui e ele se mantém exatamente nesse ponto. Beleza. Então, o que que eu posso afirmar para vocês? Ver se faz sentido o que que eu vou colocar. Olha, o gelo derretendo, que são as duas setinhas vermelhas que estão aqui, são duas quantidades de calor envolvidas nesse processo, Q1 e Q2. A água esfriando, mais uma, vou chamar de Q3. Embora sejam só dois objetos trocando calor, eu posso falar para vocês aqui que são três parcelas de calor trocado. Q1, Q2 e Q3. Sendo Q1 e Q2 do gelo e Q3 da água. O Q1 é para derreter o gelo. Derreter o gelo. O Q2 é para aumentar a temperatura da água que surgiu porque o gelo derreteu. Gente, muita coisa para eu escrever, tá? Pausa o vídeo e volta um pouquinho e escreve o que eu falei aqui para vocês. Ó. O Q2, a quantidade de calor para aumentar a temperatura da água que surgiu devido ao derretimento do gelo, ok? E o Q3 aqui, ó, é
a quantidade de calor perdida pela água até atingir o equilíbrio térmico, a água quente. Legal? Então a gente pode fazer essa continha aqui, ó. Para derreter o gelo, M vezes L. Inclusive a gente já até fez essa conta. Ó, vou colocar aqui, ó. M vezes L do gelo. Aqui, ó. Massa do gelo. Vou botar um Gzinho aqui só para você saber, tá? Massa do gelo vezes latente de fusão. Latente de fusão não. Aqui é o específico já porque ele derreteu. Virou água. Variação de temperatura. Esse é o Q2 que eu acabei de escrever para vocês, tá? Ó. O primeiro aqui é o Q1, M vezes L. O segundo, MC delta θ, é o Q2. E o Q3 é a água que perdeu o calor. Massa de água, calor específico, variação de temperatura. Igual a zero. Tudo bem? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos descobrir a temperatura de equilíbrio desse sistema. Olha só. Vou pular aqui a página para a gente poder acompanhar. Não, dá para fazer aqui, ó. E agora, com essa equação pronta, a gente substitui os valores para determinar qual é a temperatura de equilíbrio. A massa de gelo, a questão fala para a gente ser igual a 200 gramas, então a gente faz 200 vezes 80. Essa conta já foi feita ali em cima, tá certo? Depois o gelo derreteu e virou água. A massa continua sendo a mesma, por isso que eu repeti massa de gelo aqui, embora ele já tenha virado água, tá? A massa continua tendo o mesmo valor, continua sendo 200. O calor específico da água é 1 e a variação de temperatura, atenção aqui, ó, vamos lá no gráfico dar uma olhadinha. Então, o gelo, quando derrete, ele continua com a temperatura igual a 0 graus. E depois, quando ele termina lá no ponto de equilíbrio, a temperatura é aquele ponto de interrogação que está circulado. Não sei quanto que vale. E a variação de temperatura, então, nesse caso, seria x menos 0. Vou colocar aqui x menos 0. Legal, estamos nesse ponto agora. E para finalizar essa primeira parte aqui, ó, massa de água, 500. Calor específico da água é 1 e a variação de temperatura. Vamos lá no gráfico. O gráfico da água ele é representado aqui pela seta azul, que começa com o 50 e vai diminuindo de temperatura até chegar aqui no ponto de equilíbrio. E quando você olha aqui para o lado, a gente não sabe ainda essa temperatura de equilíbrio, seria um x. Então, seria x menos 50 quando a gente fala sobre o Q3. X menos 50. Terminando de resolver essa equaçãozinha aqui, olha como que isso ficaria, pessoal. 16.000 mais 200 vezes 1 vezes x, que é 200x. O zero lá não influencia em nada. E no finalzinho aqui, ó, a gente vai fazer uma distributiva, que é 500 vezes x e 500 vezes 50. Ou seja, né, gente, 500x menos 25.000 igual a zero. Legal. Agora a gente reduz x com x, dá 700x, e a gente reduz número com número, tá certo? Você pega esse menos 25.000 e você vai somar com esse 16.000, ok? Você pode fazer isso, inclusive, se você quiser, já do outro lado da equação, tá bom? Que ficaria 25.000, ele passa para o outro lado da equação positivo, e o 16 passa negativo, 16.000, ok? Então, 25 menos 16 daria 9, tá certo? Então, a gente tem 700x igual a 9.000. E a gente termina descobrindo que a temperatura de equilíbrio seria, olha só, 9.000 sobre 700. Corta 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, que ficaria 90 dividido para 7. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, só na calculadora. Ó, 90 dividido para 7. Daria 12,85, certo? Então, a nossa temperatura de equilíbrio
aproximadamente 12,85 Celsius. Prontinho. Só que ele faz uma pergunta para a gente ali também a respeito da quantidade de gelo que derreteu. Gente, derreteu todo o gelo. Ele só não derreteria todo o gelo se essa temperatura de equilíbrio ficasse em zero. Ou melhor, né? Ficasse em zero com menos de 16.000 calorias, né? Então, como a temperatura de equilíbrio é um número maior do que zero, isso quer dizer que o gelo inteiro derreteu e ainda sobrou energia para que você pudesse aumentar a temperatura da água que surgiu devido ao derretimento do gelo. Bom, gente, recomendo que vocês assistam esse vídeo aí com calma, revejam as dúvidas. Qualquer problema, a gente se fala. Até mais.